Então, o Departamento de Economia Rural do Paraná, o DERAL, trouxe essa semana os primeiros dados sobre a colheita da safrinha 2023-2024, que começou agora com 2% de área colhida. Então, o clima adverso na região tem sido uma preocupação e a expectativa é que a produtividade seja menor em relação ao inicialmente projetado. Para falar sobre as expectativas da colheita, nós vamos agora ouvir o Edmar Gervásio, analista do DERAL. Edmar, boa tarde, bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. Você viu a reportagem anterior falando aí das expectativas, né? Com relação ao milho safra, Goiás parece que está desenvolvendo bem, mas há uma expectativa com relação a possíveis e eventuais perdas também no Paraná, Mato Grosso do Sul. Como a gente está falando aí do Paraná, eu queria que você desse aí um panorama para a gente, embora a colheita esteja apenas começando, né? Boa tarde, Valteno. Obrigado pelo convite. Infelizmente, a gente vai ter uma safra frustrada no estado do Paraná. Somando a isso o Mato Grosso, devemos ter uma redução significativa em termos de produção. Então, essa semana, o nosso levantamento apontou que a gente tem apenas 51% das lavouras todas no estado do Paraná numa condição boa, ou seja, que devem atingir o potencial produtivo, enquanto que 32% está numa condição aí mediana que provavelmente não deve atingir o potencial produtivo inicial. E já na condição ruim, ou seja, aquela condição que não há recuperação e há uma perda já consolidada no campo, ele soma 17%. Então, dos 2.400.000 hectares que foram plantados no estado, a gente já tem 17% dessa área não deve atingir o potencial produtivo esperado, e isso deve trazer uma redução nos números de produção. Nesse momento, a colheita está na fase inicial e está, de certa forma, bastante adiantada, porque a gente plantou o milho antes e a gente deve fechar o mês agora de maio, muito provavelmente com a maior colheita histórica para o milho segunda safra no mês de maio. Então, a gente, nas últimas safras, o percentual de colheita atingido tinha sido em torno de 3%, mas a gente tem mais uma semana aí com condições, de certa forma, favoráveis para o avanço da colheita. A gente deve evoluir bastante a colheita nos próximos dias e, com isso, a gente também vai ter uma real situação de como está vindo essas produtividades e poder apurar, de certa forma, qual vai ser o novo número estimado de produção do milho segunda safra no estado do Paraná. Para a gente poder entender e fazer uma comparação, Edmar, quanto que foi a produtividade média na safra passada? A safra passada, a gente colheu ali quase 6 mil quilos por hectare, que é uma produtividade muito boa, né? Então, a gente colheu 5.975 quilos aproximadamente, quanto o recorde para a safra, em média, é em torno de 6 mil quilos. Então, a expectativa para essa safra que esse número venha, de certa forma, bastante abaixo, né? E hoje, as estimativas do mês passado já apontam uma produtividade média no estado de 5.600 quilos, mas é bastante provável que na próxima semana, com a revisão dos números, talvez a gente fique próximo a 5 mil quilos, talvez até menos que isso, justamente porque o clima impactou severamente as lavouras de milho no estado do Paraná. Em sacas de 60 quilos, para a gente poder ter uma outra visão. É só botar aí na calculadora. Né? 5 mil aqui, ó, vamos dividir, porque dá 83 sacas aproximadamente, né? Que a gente trabalha em quilos. Isso nos 6 mil quilos, né? Nos 6 mil quilos, ó, a gente vai ter aproximadamente 100 sacas, né? E hoje a gente está com uma produtividade nessa safra de 83 sacas. Então, a gente já está, de certa forma, bastante abaixo da safra anterior, aí, em torno de 20 sacas abaixo em termos de produtividade comparado à safra passada, que foi uma boa safra, de certa forma. Faz a conta de quanto que o produtor gasta, qual é o custo de produção em sacas para a formação para 1 hectare. Então, eu não sei como é que está esse cálculo aí no Paraná. Hoje a gente estima que o custo variável para a saca de milho fica girando em torno aí de 36 a 40 reais aproximadamente. Claro, tem várias variações, né? Mas em média o produtor tem um custo abaixo de 40 reais para produzir uma saca de milho.
Isso num cenário médio do estado, obviamente, né? Claro, vai ter produtores que possivelmente terão um custo menor, outros terão eventualmente um custo maior. E hoje a comercialização do milho ao preço em torno de R$ 50 torna-se uma atividade, de certa forma, rentável, considerando que ele atinge aí uma produtividade mínima em torno de 70 a 80 sacas por hectare. Então, realmente, essa perda no campo é muito provável que tire essa rentabilidade que já é, de certa forma, pequena nessa safra de milho. Tudo isso também é consequência desse processo do nosso ciclo de agricultura. Você tem aí, no caso, na alternância de culturas, a soja que atrasou bastante ou em problemas climáticos. Com isso, muita gente atrasou o plantio do milho ou nem plantou. Eu não sei como é que está no Paraná, se houve redução de área. A gente basicamente manteve a área do milho segunda safra, né? Na safra passada a gente plantou 2.388.000 hectares e nessa safra 2.415.000. Então, basicamente, houve uma manutenção de área, apesar dos preços aí terem até, de certa forma, reagido aí quando o produtor teve a decisão de plantio. Isso vem muito por safras, né, frustradas. Então, o produtor acaba aí optando eventualmente por outras culturas. No Paraná, a gente teve uma troca bastante significativa ali de área para o feijão, por exemplo, que teve aí um preço razoável, então o produtor acabou trocando. E também houve mais de cobertura de aveia, né? Então o produtor, de certa forma, não arriscou tanto nessa safra e deixou, em algumas situações, até a lavoura em pousio, aí, aguardando o plantio da soja a partir de setembro. Não sei se você tem essa previsão de até quando vai a colheita. Algumas que estão começando agora, a necessidade é de um tempo mais firme para que você possa desenvolver bem a colheita, mas provavelmente há lavouras que ainda precisem ainda de uma chuva ou duas para poder ter a formação mais perfeita da espiga. No estado como um todo, a gente tem basicamente em torno de 70% da área que precisa ainda, de certa forma, de algum cuidado extra e até mesmo de chuvas, né? Então, isso porque o estado, de certa forma, é bastante peculiar, então a gente tem situações de plantio muito diferentes, por exemplo, entre a região oeste, que planta bastante cedo, né? Deve plantar para evitar um risco de geada, por exemplo, e a gente tem a região norte do estado, onde está a maior área do milho segunda safra, tem um plantio mais tarde. Então, essas áreas, especialmente da região norte do estado, que elas estão, de certa forma, também em melhores condições, porque foram plantadas mais tarde, elas devem precisar, além dos tratos culturais aí já tradicionais, devem precisar também de um pequeno volume de chuvas aí para finalizar o seu desenvolvimento e, de certa forma, atingir o potencial produtivo esperado. Para encerrar, alguma dica de vocês aí do DERAL para o nosso produtor de milho aí do Paraná que está colhendo? O que ele tem que estar atento aí nos próximos dias? Aí eu queria que você até estendesse não só para as questões da porteira para dentro, mas também da porteira para fora com relação à comercialização. É difícil a gente dar alguma sugestão, né? Infelizmente, né, a gente tem uma safra que é frustrada, então o produtor, sempre que possível nesse momento, até às vezes o armazenamento do cereal pode ser até benéfico, porque é bem provável que a gente tenha no mercado doméstico um pagamento de prêmios maiores pela possível escassez do milho que a gente vai ter a partir do segundo semestre, que quando a safra entra, de certa forma, no mercado, porém vai entrar num volume bastante inferior à safra passada. Então, isso deve ou tende a ter uma condição mercadológica melhor para o produtor. Mas também existem outros riscos aí em decorrência do mercado global de milho que pode também influenciar negativamente nos preços. Então, de certa forma, uma linha muito tênue aí para o produtor. De certa forma, o Paraná ele é privilegiado no sentido de produção de milho, porque o milho produzido, em geral, ou a maioria dele, está atrelado a uma cooperativa que também ela acaba produzindo a carne de suína, a carne de frango, que são grandes demandantes no estado do Paraná para transformar a proteína. Então, normalmente, o produtor de milho ele acaba já tendo, eventualmente, um prêmio extra
por justamente estar cooperado a uma cooperativa que tem não só a cadeia agrícola, mas a cadeia de proteínas atrelada ao seu negócio. É verdade. Aí não tem grandes necessidades de armazenamento, de transporte, porque tudo é consumido aí na grande agroindústria que tem o nosso estado do Paraná. Edemar Gervásio, analista do DERAL, Departamento de Economia Rural do Paraná. Muito obrigado para vocês aí, uma boa colheita de milho. Até mais.